vamos falar do pau de arara, que eu vim da Bahia. Pô, vamos falar, vamos falar. É, né? Vamos falar. Então. Veio, família inteira veio de pau de arara. É. Pois é, doutor. Coisa de 1952 para 53, por aí. A gente, meu pai, minha mãe, os primos, um primo nosso, um tal de Círio Mendes, a família da parte do meu pai, assina Mendes, né? Mendes. Aí nós pegamos, vendeu tudo que tinha lá, né? Coisinha, como diz, a gente era feliz e não sabia. Não né? sabia. E veio tacar a cara pro Goiás. Quase 100 dias de caminhão. Nossa. Eu lembro até hoje que o caminhão era um Studebaker. Studebaker. Nossa senhora. Ó, que lembrança boa, hein? Boa. Caminhão Studebaker. Studebaker. Cabina verde, né? Esse Era caminhão sobra, era- lá era sobra da Segunda Guerra, que eles mandou pra cá. Sobra assim. Pescoçudinho assim. Era até bonitinho. É bonito. Era até bonitinho. A cabine era redondinha assim em cima. Era redondinho. É. Então, nós vamos rasgando esse mundo aí, de Jiquié, depois Feira de Santana, Nova Conquista, que é a divisa de Minas com Bahia. Aqui. Bahia. Veio rasgando esse mundo até chegar no Goiás. Aí que chegou no Goiás, nós foi residir numa cidade que chama Santa Helena. Como todo mundo só sabia trabalhar na roça, né? Foi pra roça. Ela foi pra roça, E não tinha nenhum parente, não tinha ninguém. Veio sem rumo. sem rumo, né? Não, já tinha esse primo meu que já vivia. E já Santa vivia em Santa Helena. Ele veio com nós, veio buscar nós. Ah, foi buscar Foi vocês. buscar nós. E nós fomos. Chegou lá, tinha perto de uma usina de açúcar, tinha uma fazenda, me lembro até hoje, Fazenda Tanque da Mata. Tanque da Mata. Ó. E o seguinte, aí tem outros primos nossos que já estavam lá também, a gente ficou lá amontoado numa casa, essas casas velhas de fazenda. Colônia. Colônia. Não era colônia. Não era colônia, não. Casa Era Mata Virgem. Mata Virgem Brabo, ainda. trem brabo mesmo. Né? E você sabe que em Goiás era plantação de arroz, né? de arroz. Era um arroz que mandava lá. Até hoje ainda tem alguma coisa. Mas é o seguinte, aí ficamos, aquela misturança toda, não deu para ficar mais. Eu acho interessante contar essa história, porque até hoje eu fico me lembrando. Meu pai, nós cortávamos o arroz, meu pai mais, né? A gente, moleque, ficava ali vendo as coisas, né? Ajudava também a bater arroz, fazer tudo. aquele negócio. Esticava o pano assim no chão, arrancava-se primeiro os tocos no lugar que era para não machucar o pé. Machucar o pé. E cabia, vamos dizer assim, um pano aí de uns 40 metros quadrados. Um enceradão grande. Enceradão. Era um enceradão. Encerado. Ali é o seguinte, batia o arroz, né? Fazia um giral de pau ali. De pau. E batia o arroz, caía lá embaixo. Né? Então é o seguinte, aquela palha de arroz, meu pai pegou e resolveu fazer uma casa para nós. Aquelas casas de pau a pique, feito com barro, que pá, não importa. Põe a massa, põe a palha de arroz com barro para virar uma massa mais firme. Mas e daí? Interessante tudo isso que eu acho até hoje, que não tinha telha para cobrir. Eu me lembro direitinho, como se fosse um filme. Meu pai subiu em cima dessa casa lá, fez as paredes, tudo. Aí na hora que estava seco, pegou umas varas, foi amarrando aquelas varas em cima que era o telhado, e foi forrando aquele telhado com o capim, não era o capim, da palha própria da palha do arroz, ele torcia aquilo lá, virava tipo de uma corda. De uma corda passando por meio de entre aquelas varas. Fazendo entrelaçado ali para. Entrelaçado. Mas de uma forma que eu vou te contar para você. Naquele tempo chovia mesmo, caía tempestade brava. E quanto mais chovia, mais o trem ficava. Não dava uma goteira. Porque molhou ele incha. E incha. Mas não dá goteira. Não dava goteira de jeito nenhum. Isso tudo assim, mais ou menos
na intuição, né? No rumo, né? No rumo. Ninguém explicou, ninguém falou nada. Não teve engenheiro. Não teve nada. Consegui fazer uma salinha, um quartinho para as meninas, que eram minhas irmãs, né? As 3 irmãs. Porque o outro irmão mais velho já estava no Goiás, mas estava em outra parte, em outras paragens. Fiquei eu e o outro irmão, que é o Manel, e as meninas. Que é o cabeleireiro. É o cabeleireiro, que é o mais novo. E é o seguinte, ali foi uma tantada de tempo. De tempo ali. Aquele sofrimento e tal. Tudo. Aí aquele negócio de incentivar o pessoal, não, vai para a cidade, porque na cidade não sei o quê, vai beber, lá, né? Aí esse primo meu arrumou uma casa lá perto da casa dele em Santa Helena. Né? Foi. Mas nessa altura já está com quase 13 anos, já, de 13 para 14 anos. Aí é o seguinte, homem de Deus. Ficou lá. E o meu pai, naquele tempo não tinha recurso, né? Trabalhou demais na roça, verdade, sofreu demais com essa fiarada toda. E a gente fica até com muita saudade, apesar dos pesares, mas saudade de tudo isso desse tempo. Né? E daí é o seguinte, ficamos na cidade lá. Ele morou lá e tal, aquele negócio. Mas ele tinha um problema de asma. Porque asmático. Não tinha tecnologia que tem hoje, né? Os remédios. Ele não fumava, ele mascava fumo. Sabe? Aquele é que mascava fumo. Mascava fumo e dava uma cuspida no chão. Não nascia nem capim, mas não cuspia. Então é o seguinte, o velho Francisco, rapaz, uma vez eu vi ele enfiar a mão dentro do buraco de cobra, a cobra mordeu nele, fez assim e jogou para lá. Já tinha sido mordido de cobras com umas 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes, sei lá. E foi uma coisa de nada. Um velhão alto, forte demais, né? Morreu com 77 anos. Mas daí a arma foi atacando, trabalhando na roça, não tinha recurso, não tinha médico direito, não tinha nada. Aí foi quando o velho, foi em 1965, não, 55, né? 56 por aí. Aí o velho não aguentou e foi embora. Aí, como diz, virou aqueles filhos de perdiz, né? Cada um foi para um lado, cada um, a menina também arrumou seus maridos, suas coisas. Não, mas antes disso eu minto, antes disso, a Santa Helena já não estava boa. Aí nós fomos para o Rio Verde. Rio Verde das Abóboras, que a turma chamava Rio Verde das Abóboras. Chegamos lá, rapaz, e nossa senhora. Aí é o seguinte, como diz o caipira, se alojamos ali numa outra casinha de pau-pique, lá numa vila que estava começando. Hoje eu passo lá e falo, meu Deus, como é que era? Era assim, no meio do mato mesmo. No meio do mato, né? Era no meio do mato. Hoje tem o que? Cidade deve ter os seus 300 mil habitantes. Tem prédio do tamanho tem prédio mais alto que em São Paulo. Como diz o caipira. Que olha assim debaixo do Brasil e fala, mas é difícil. O cara que foi subindo, o caipira falou isso, né? O cara foi fazendo, foi construindo em cima, foi construindo demais, aí ele não deu conta demais, depois escrito assim embaixo, é difícil. É difícil, ficou difícil, né? Então, daí é o seguinte, aquele sofrimento. Aí minha mãe também arrumou lá uma roça, aí deixou as meninas na cidade, né? Minha mãe e eu, nós fomos para a roça, um fazendeiro lá, né? Para trabalhar, arrumar as coisas lá e tudo. E a velhinha na enxada mesmo ali, brava. Brincadeira, não. Firme. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Agora esses filhos das mães hoje ficam esses filhos reclamando da vida. Reclama de tudo. Reclama de tudo, que não sei o que e tal. Tem tudo fácil, não sabe, né? Escuta essa história pra vocês verem, molecada, como é que é, né? Ele a cor da jiboia, como é que é. Não é fácil. Aí é o seguinte, aí volta outra vez pro Rio Verde, volta e tal, vai, começa. Coitada da minha mãe. Aí minha mãe foi trabalhar doméstica também num hotel, lá que tinha um hotel famoso lá e tudo. E
Eu me lembro da velhinha lá esfregando o chão, rapaz. Nossa, até hoje. Falei, meu Deus, que vida é essa? O outro irmão também, cada um foi para um lado. Você vai comigo lá para a roça? Foi viver de roça, porque não tinha opção, né? Não tinha opção. E estudar também como? Ou estudava ou comia, ou ia trabalhar para comer. Então, tudo ficou analfa mesmo. Foi a escola um pouquinho só e mais nada, né? O resto foi aprendido assim com o tempo, com a vida. Então, de formas que dali ficamos. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Parece que está meio tímido. Ele parece que está meio tímido. Dá uma paradinha, depois nós. Bom, então recomeçando aqui. Então vocês nessa vida voltou para o Rio Verde? Fiquei lá, voltando lá para o Rio Verde. Aí que eu te falei, a minha mãe sofrendo. Do hotel, que ela trabalhava no hotel. As meninas também começando, uma trabalhava para um lado, outra trabalhava. Hoje. Alberrante. Tô maluco. Vamos lá, não é essa. Tuas irmãs também já casando, trabalhando? Namoradinha, com as coisas. E o trem foi indo por aí. Aí lá nessa vila onde nós morávamos, era o pessoal lá. E tem uns botequinhos lá, né? Foi lá que eu conheci o neguinho, o João Caranha, tocando violão, fazia um dó maior, rapaz. Eu fiquei, né? O neguinho cantava bem, viu? Tocava bem violão também. E comia, eu influenciei aquela coisa, gostou. E começava todo mundo. Que na verdade vocês, na roça era tão simples que não tinha nada, nem rádio tinha. Não tinha rádio, não. Aliás, tinha um rádio lá, parece que o meu pai tomou emprestado um cara para ouvir a rádio, né? Ouvia, então, eu lembro que ele gostava muito de ver as Ave Maria acho que devia ser na Rádio Aparecida, né, naquele tempo, né? Já devia ter a Rádio Aparecida. Em 50 e pouco, né? Provavelmente. Era a Rádio AM naquele tempo já era. A potência só tinha elas a também. AM pega tudo, né? A potência delas ia longe daquele jeito, né? Então, mas não conhecia música sertaneja. Aí que eu comecei com o João Caranha, aí que eu comecei a ouvir os primeiros sucessos de Tibagi Milton, gravado em rotação 78, Bolachão. Ouvindo aquelas músicas, Nenete Dorinha. Depois que eu fui achar o Miguel Lacerda Merria, porque aí que eu comecei a entusiasmar por aqueles gritos, aqueles mariachis, aquelas coisas. Lembra que trem diferente. Aí é o seguinte, quando eu fui aprender a primeira música em castelhano, eu voltava a agulha lá naquele ponto. Se a palavra era pero, eu ficava pero. Até aprender. Até aprender a falar pero, né? Pero, né? Nós outros, e pá, e foi indo assim, palavra em palavra. Tudo decorando na mente. Na cabeça. Não tinha livro para ler, não. Eu falei, o que chama, né? Aí ajudou mais, que depois conheci os Paraguai, né? Paraguai, tá certo que é o Tupi-Guarani, mexicano, cada país... tem uma diferenciação de país para país, né? No espanhol, né? Espanhol, castelhano... Mas aí quando você, voltando um pouquinho, quando você conheceu o João Caranha, aí você já começou no violão? Comecei. Como é que foi o primeiro violão? A luta que foi? A luta que deve ter sido para comprar o primeiro violão naquela situação? Que sofrimento. Aí eu comprei um violão lá, deixa eu ver de quem foi, eu não lembro mais. Eu comprei fiado o violão. Aí depois não dava quanto pagar, eu entreguei o violão. Entregava o violão de novo. Aí parece que eu alugava também o violão. Então, tem lá e tal. E a mãe falando, vai trabalhar, menino, larga desse negócio, vai trabalhar lá, que isso aí não dá futuro, isso aí não vira nada.
Ainda mais aquele tempo, Naquele tempo, né? Hoje já tem preconceito, imagina aquela época. Era considerado malandro. Malandro. O cara era malandro, não queria trabalhar, né? E não tinha crédito para ninguém. Via com o cara com um cantor, com um violão na mão, não tinha crédito para nada. Era, como diz, era desconjurado mesmo. Era banido, né? Era banido. Banido. Não era ninguém bandido, gostava. Ninguém gostava. Então, daí então, aí lá para os anos, já em 60, já nos anos 62, 61 para 62, quase 63, que apareceu esse festival. Foi o festival da Camisa Volta ao Mundo. Camisa Volta ao Mundo. Tio meu tinha uma camisa dessa. Falou, você lavava ela assim, já torcia, já tava seca, já podia pôr no corpo. Aí o cara, aquela vaidade, aquela coisa de querer, como diz o ditado, vai pro mundo, né? E eu fui conhecer o mundão. Mas até chegar a gravar, foi quando eu já contei essa história, foi quando apareceu o Amoroso, né? O Amoroso. Que o Amoroso e Amarante é um só, né? Às vezes eu que troquei de nome na época, era Amoroso e Amaraí. Amaraí. Aí depois eu falei, não, vamos mudar esse Amoroso, vamos pôr Amarante. E ele aceitou e tal, nós gravamos esse LP que tá ali. E aí começou a jornada. Primeiro foi aquele compacto que tem em Pombinho Correio, tem a Terra Querida. Que tá ali. A Terra Querida era minha e do Lacerda. Do Lacerda. Era porque é o seguinte, eu falo era, sabe por quê? Porque naquela época o Carlos Alberto estava na Rádio Nacional, e a gente fazia uma média achando que o cara tinha força para tocar o disco, eu tirei eu da composição e pus o danado. Mas não resolveu nada, certo? Mas a moda Terra Querida é minha do Francisco Lacerda. Aí depois eu tirei o Carlos Alberto e pus lá Nenete. Terra Querida tá, Francisco Lacerda e Nenete. Tirei eu de novo de lá. Mas ainda vou adquirir esse trem de volta, porque eu tenho prova disso. É justo. Né? Por justiça, Por né? justiça. Aí não, achando que o cara ia ajudar, ajudou nada, né? Como disse, uma vez eu gravei um disco, o cara falou, faz 1000 aí que nós, né, eu fiz, depois eu que tive que pagar. O cara sumiu, nunca mais. Sumiu, nunca mais viu o cara. Nunca mais eu vi o infeliz. Então tá bom, então essas são as recordações, que vai ter muitas recordações, muitas coisas, muita história pra gente contar dessa trajetória minha nesse nosso país de Deus que é o Brasil. Uma coisa que, não querendo interromper, já interrompendo, né, Paulo Jô Soares, se der tempo de contar alguma coisinha, como é que era assim a dinâmica dos shows seus com Belmonte e Amaraí? Como é que funcionava? Eu sei que vocês encerravam com a Saudade Minha Terra. Não, a maioria do Chico era à noite, né? A gente sempre encerrou com Boa Noite, Amor. Boa Noite, Amor. Que era o encerramento do Chico, do show. Do show. Na abertura do show, a gente entrava cantando Pombinha Mensageira, Desde que Te Vi, Desventura, que eram as músicas que estavam de destaque. Afronha. Nossa, Afronha. Morrendo de Amor, foi essa explosão danada, Morrendo de Amor. Terra Querida. Essas músicas eram do primeiro LP. O primeiro vinil, como diz o E tudo no peito, né? Não tinha aparelhagem. Não tinha. Quando começou a aparecer os microfones, era aquela corneta que ficava lá em cima do circo. Lá em cima do circo. Que dava um som danado, né? E aquela chiadeira. O microfone tinha que soprar, né? Para ver se saía. Estava saindo o som. E os dois tinham que cantar no microfone só. E aguentar o bafo da onça do outro ali. Nossa Senhora, era brincadeira. Mas a gente usou pouco isso. Jogava o microfone de lado e ia no peito mesmo. No peito mesmo. Não ia cantando, andando no picadeiro do circo, pra lá pra cá, as violas tocando. As violas e tal. E eu repito, a gente torcia porque que desse uma chuvinha. Uma chuvinha pra lona molhar e ficar com mais acústica. Ficar aquele acústico lá bonito, né, dava aquele eco. Melhorava para trabalhar um pouquinho. Mas tinha que ser no peito e na raça, tinha que. Né? Até eu estava numa festa esses dias para trás, aí eu comecei a cantar e falei, como que você canta desse jeito? Eu falei, não, porque eu aprendi que tinha que cantar. Tinha que cantar assim, né? Não tinha microfone.
não é esse recurso que vocês têm hoje, naquele tempo não tinha recurso. Não tinha recurso nenhum. Então, de formas que era desse jeito. Aí, nós falou do primeiro violão, né? Falando. Primeiro violão. Foi mais emprestado, alugado do que... Mas daí... Depois daquele primeiro programa na rádio, te facilitou em alguma coisa? A vida, assim, pra... Até que facilitou, mas eu não tinha noção do que era aquilo. Porque se eu tivesse prosseguido na época, porque era um prêmio valorizadíssimo, né? Valorizadíssimo. Mas você nem tinha noção do tanto que era valorizado. Do tanto que era, né? Moleque novo, sabia o que é rádio, sabia o que era... Você não tinha contato com aquilo, né? O contato, minha preocupação era a camisa Volta ao Mundo. A camisa Volta ao Mundo, passa calor. Naquele tempo, seria você ganhar uma Mitsubishi hoje, sabe? Uma coisa, Era um ganho esse espião de rodeio aí, seria isso. E eu não sabia o valor que tinha aquele programa de rádio. De rádio, né? E eu com o violãozinho lá cantando, e eu mesmo falava, eu mesmo era, né? A rádio no ar. Também aquela rádio difusora, só pegava ali dentro também. O alcance era pouco, né? 2 quilômetros, 3 quilômetros ali perto e tal. Para cantar para as namoradinhas, para os amigos. Os amigos. Para depois ir para o boteco, cantar no boteco, tomar os birinais. Naquele tempo eu não tomava nada, não. E aí nunca tomei muito, não. É mais ou menos como dizer. Só para temperar. Para temperar. Mas tem vezes que a gente entorta o cabelo. Entorta também, né? Mas isso é bom demais. Então é o seguinte, gente. As histórias de Belmonte Amaraí tem muita coisa, muita passagem dos circos e amigos de circo, aqueles que eram realmente amigos, que era fã. Que são... lembrando, você falou do circo. Quem te comprou o relógio seu aquela vez, o Samuel te comprou o relógio. O Samuel era filho do dono do circo, do Record Circo, do Tunico lá de Passos, de Itaú de Minas. Tunico do Itaú. Ele comprou o relógio meu? Ele comprou o relógio quadradinho. Ele falou pra mim, eu encontrei com ele esse dia, falou, fala pra Mara quem vai lembrar. Que eles chegou com aquele relógio quadradinho, ninguém tinha aquilo. De uma blusa bonita assim, eu infernizei ele até comprar. Ele me vendeu o relógio. Acho que eu lembro vagamente, eu preciso ver ele de novo para nós. Não, você vai lembrar da maçaroca, né? Você vai ver, você vai lembrar dele. Beleza. Ele falou que o pai dele era sócio do circo, era dono do circo Record e tinha sociedade em vários outros circos. O pai dele era acionista do Cimento Itaú. De Tunicão lá do Itaú. Ele falou, vou me levar lá para conversar com a Maria e vai lembrar de mim. E ele foi gerente da Ribeirão Diesel aqui muito tempo. Do consórcio Ribeirão Diesel. Lá de Passos? Não, daqui de Ribeirão. Daqui Daqui. Ele é de Passos, família de Passos. Pois rapaz, nós precisamos rever esse pessoal para preencher mais. Aquele reloginho quadradinho, eu fiquei com ele muitos anos. Preencher a história, né? Remanejar mais a história. Cada um vai lembrando um pouquinho. Vai lembrando. Pois doutor, nós vamos dar uma paradinha agora, mas... Já está na hora do rango? Já está na hora do rango. Depois, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado. Hoje, dia 1º. Amanhã é aniversário de Belmonte, né? Ué. É dia de finado. Dia de finado. Dia de finado. Amanhã nós vamos rezar bastante, vamos no cemitério, acender as velas. O pessoal que já está lá no... Já está lá esperando a gente. Lá no andar de cima, né? Os que estão esperando a gente, vão rezar para eles esperar muito tempo ainda. Não, minha filha está muito grande. Está grande. Vamos ficar bastante aqui, se Deus quiser. Minha filha está para lá dos Estados Unidos ainda, vixe, nossa. Não vai chegar aqui não. Ainda vamos... Durando mais uns 50 anos, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Só mais uns 50, né? Tá. Mas tem bastante coisa pra fazer aqui ainda. Aqui na Nabucodonosor, que lá, né? É nóis mesmo. Então vamos encerrando aqui nesse 1º de novembro. E o livro já tô começando a digitar. Logo já tem uns capítulos aí pra gente... Beleza. Pra gente começar a ler, discutir. Então estamos gravando aqui de Guariba pra Ribeirão, hein? Barulho e tudo. Barulho e tudo, não tem problema. Depois eu vou... Isso aqui é só pra... Isso aqui vai ficar no meu arquivo pessoal lá pra gente fazendo... Mixar. Da época que você cantou com o Belmonte, com o Pascoal Todarelli,
Tem algum show assim que você fala assim, aqui foi o maior show que nós fizemos? Teve algum assim especial que marcou você como pessoa? Teve, por exemplo, porque muitos shows, não só um. Por exemplo, eu vou te falar de um show que a gente foi uma das primeiras casas que nós fizemos em circo, que chama casa. Casa é quando lota a casa, é isso aí, o pessoal não vai entender. Para os donos de circo, a cidade de pior bilheteria que tinha no Brasil era... Ninguém queria ir para Barretos. Isso foi... Não, perdão, Maré. Não foi nada, não. Isso foi em 69. Naquela época tinha uma novela que chamava Antônio Maria. Antônio Maria. O Rubens de Falco. Rubens de Falco, aquele negócio. Era um sucesso na Tupi. Não tinha nem Globo. Não tinha nem Globo ainda. Na Tupi, na TV Tupi. Era novela e nós na parada. Então a pior praça considerada para dono de circo era Barretos. Era Barretos. Aí o que aconteceu? Fizemos 2 sessões no circo. Casa cheia. Casa cheia, 2 sessões. Esse saco de dinheiro assim. Era nota de 20, era nota. Tinha até nota de 3 reais. É lógico que isso aí é brincadeira. Nota de 3 reais nunca existiu. Nunca existiu. Pode dizer, né? Pode brincar. Então, e daí nós fomos fazer um outro show na cidade de Ipuã. Eu lembro até hoje. Lá naquela época se falava bilhões. Nós fizemos em Barreto. Barreto foi 9 bilhões de cruzeiros. Era dinheiro, hein? 9 bilhões seria. Eu sei porque um Fusquinha em 69 custava 32 milhões de cruzeiro. Você fez 9 bilhões, você imagina então, o dinheiro que não era. Então, agora é o seguinte. Ela foi lá em Ipuã, chegou lá, é o seguinte. Num outro circo, na mesma noite. Fizemos 2 sessões, chegamos lá, já era quase 1h da manhã no outro circo. Bom, o povão tava lá esperando. Deu mais 2 milhões e 700 mil. 2 milhões e 700 mil. Então, eu digo que marcou muito porque foi um dos primeiros ganhos nossos. Primeiro assim. De volume mesmo. Vocês sentiram ter bastante dinheiro. Ter dinheiro. Mas ali era o seguinte, os dois, naquele tempo não existia empresário, não existia nada, não existia escritório, ninguém vendia. Era o dono do circo e nós mesmos. Daquela dinheirama que a gente só pensava o quê? Comprar carro zero e ter mulherada na parada, era isso. Nessa época o Belmonte tinha TL frente alta. Exato, frente alta ainda. Aí o que acontece? 79, aí foi aquele... 69. 1979. 69. Nesses shows que vocês faziam nessa época, quem que acompanhava vocês? Era o Maringá? Não, o Maringá entrou bem depois. O Zé Maringá entrou... Não, aliás, o Zé Maringá já estava, mas ele tocava por nós mais em churrascaria. Entendi. Mas no circo, no show, ele não ia. Era só a dupla, 2 violões. Era só você e o Belmonte? Era só os dois. Um tinha que aprender a solar o violão. E o outro tinha que aprender a acompanhar. Eu sou na base da base. Eu fazia base. Já faço até hoje, mas né. Belmonte tocava muito bem, né? Muito bem. E pelas gravações que eu vejo lá. Dedicava muito também, né? Ele ensaiava muito. Precisava, né? Não tinha músico. Não usava, inclusive, música. Usava música só em orquestra, coisa. E na hora de gravar? Na hora de gravar, só isso. Gravava com o Herrera na harpa? Herrera, Oscar. Oscar é o Zafuan, né? O Safuan. E também o Bordon, né? Luiz Bordon. Gravava muito com nós. E outros artistas também conhecidos. Cadê aqui? Pedro Gamarra. Tinha uns artistas bons em São Paulo, né? Na época eles chegaram na época de 60, 61, 62. É o caso do Florencio também, né? Então ali é o seguinte, tinha muitos bons artistas. Artistas paraguaios. Bons artistas paraguaios, que nossa, coisa de doido mesmo.
daí foi a nossa primeira casa, de casa cheia. De casa cheia. Né? Depois nós tivemos uma outra também, que eu lembro agora, em Guaxupé. Guaxupé fizemos 2 sessões também, no sábado. Aí fizemos, no domingo foi super lotado de novo, não deu 2 sessões, mas foi lotado. Foi lotado. Quando foi na segunda-feira, sessão das moças, aí lotou de novo o circo. 3 dias de lotação. Que não era fácil. Não era fácil. Não era fácil lotar, ainda mais numa segunda-feira. Nós fomos para a zona de Guaxupé. Ali na zona de Guaxupé, o seguinte, quando a dona da casa anunciou que nós estávamos lá, vou te contar para você. A rua encheu de gente. Encheu de gente. Todo mundo queria ver. Aí nós pegamos o violão e cantamos no meio daquele povão lá, vou te contar pra você. Aí cada um foi dormir com 5 mulheres de uma vez. Ei, trem bom. Agora eu posso falar a zona que não tem mais problema. Não tem mais problema. Não vai preso mais não. Mas essa... Mas com isso aí o dinheiro foi embora também, né? Ah, mas torrou tudo. Torrava tudo. Torrava tudo. Era só... E outra coisa, nós não bebia. Mas não tinha cachaçaiada. Não era de beber. Não. Nem você, nem o Belmonte. Não sabia que era isso, não. Era tudo com a cara limpa mesmo. Eu cantava pros bêbados, mas era cara limpa. Depois de uns anos pra cá, a gente aprendeu a tomar uns Pirinite. Mas só um pouquinho também, né? Não pode exagerar, né? Não pode. Mas é o tal negócio. E foi indo bem assim até por volta de 70? Não, 71, né? 71. 71. Até 71 vocês trabalharam tranquilo, sem maiores problemas. Sem problema. Aí quando foi em 72, que já a história, já falei dos 2 LPs, que gravamos de uma vez, gravamos os CDs. E ele saiu para ser padrinho de casamento. Você lembra de quem que ele ia ser padrinho? Era de uma prima da mulher dele. Ele fazia, na época que ele ia ser padrinho, ele fazia 1 ano e pouco que ele tinha casado. Que tinha casado? Fazia 1 ano e pouquinho. Então, ele ia ser padrinho de casamento. De uma prima da... Uma prima da mulher dele lá em Portugal. Pode ficar. E na noite que ele ia chegar, porque ele saiu na quinta-feira, mas como o casamento era sábado, já saiu na sexta-feira, na sexta-feira de madrugada. De madrugada. Foi quando aconteceu. E a mãe dele morava em Barra Bonita. Barra Bonita. Então essa é a vida. Vida nossa. Em Santa Cruz das Palmeiras não conhecia ninguém. Em Santa Cruz das Palmeiras mesmo ele não tinha nenhum conhecido. Não tinha. Não tinha. Só levaram ele pra lá porque era mais próximo. Era mais próximo ali, né? Hoje lá onde ele bateu o carro é um pedágio. Nem tem mais a pontezinha? Não. Tem ainda. Ponte. Tem, mas já modificou bastante. Já modificou. É um pedágio lá. No lugar é um pedágio. Tem um pedágio lá. Que é mais próximo de Santa Cruz e mais longe de Casa Branca. De Casa Branca. Mas é entre meio ali. Quer dizer, faltando 30 km para Casa Branca. Casa Branca. É pra... De lá desse pedágio, vamos dizer, em Santa Cruz vai dar o quê? Não chega a 20 km. Né? Daí... O duro é o seguinte, né? Porque falando, se é pra falar a verdade, tem que falar. Só que depois disso apareceu um motorista de caminhão que é do Paraná dizendo que socorreu ele. Apareceu um motorista de caminhão de Goiás dizendo que socorreu ele. Apareceu, não sei de onde, do Mato Grosso. Aí eu falo, que dia que ele morreu? Ele não sabe, né? Foi eu que socorri seu parceiro. O povo gosta de mentir, né? Gosta. Mas que dia que ele morreu? Que ano que foi? Ah, tá.
Não, porque ele morreu numa ponte aqui perto do Mato Grosso, né? Um dia eu fui fazer um show. Ele morreu aqui perto do Paraná. Um dia eu fui fazer um show, aí saiu a conversa lá, né? Saiu a conversa lá, não, o Belmonte falou, ó, eu sou o fã número 1 do Belmonte Amaraí. Ah, o Belmonte morreu com a Cinca lá em cima. Eu falei, não, Belmonte bateu a TL aqui em Santa Cruz das Palmeiras. Ah, o senhor tá enganado, o senhor é novo. Eu falei, eu sou novo, mas eu conheço eles. Conheço o Amaraí, falando pra você. Não, tem uns caras que chutam, né? É, eles falam umas besteiras. Eles querem entrar no assunto, mas não tem assunto, eles não têm pai do amigo meu passou na hora, realmente. Ele inventa. Tudo que ele me falou, bateu. Falou, ó, passei umas 5 horas da manhã. Foi assim, assim. Ele pedia pra não. Eu falei, não deixa eu morrer, pelo amor de Deus. Falava pra todo mundo. Deixa eu morrer, não. Esse que socorreu é o verdadeiro. É o que já apareceu de mentiroso, né? Parece, nessa né? história que eu vou te contar pra você. E vocês não deu nem tempo de vir pro velório, nada? Não deu tempo porque eu... Vocês estavam na praia? Eu tava na praia, quando eu fiz saber já era... Fazia 3 dias já. Nossa. Foi na segunda-feira que você vem embora. Você fica na praia fim de semana. E não tinha comunicação igual tem hoje, né? Comunicação como tem hoje. Até a família dele... Até a família dele e a família da mulher... E as más línguas do meio, né? Os malditos, maldição, filho do capetinha, né? Filho do encardido, falaram que eu sabia que ele tinha morrido e que eu não quis ir no velório. É desse jeito, rapaz, nossa senhora. O nego fala mesmo, é nossa. Dói no fundo da alma, né? Como é que tem gente ruim nesse mundo? E apesar das diferenças, eles eram amigos, né, pô? Não, a gente... E outra, eu tenho certeza que se não tivesse acontecido o acidente com ele, você estava junto. Tava junto. Você viu o Milionário Zé Rico aí, começou com bobeira, a hora que acordou, viu, voltou, falou, a gente estava errado. Doutor, é o seguinte, isso aí é porque quando a gente é moleque, todo mundo é novo, faz as besteiras. Faz as besteiras. Se ele tivesse vivo até hoje, vamos dizer, há 30 anos atrás, uns 30 anos pra cá, a gente não ia ter mais essas vaidades. Não ia ter mais esse negócio de briga, de cantar de mal, de não sei o que, parece aquele outro, do bebê. É igual o tio Carreiro Pardinho. Bobeira de criança. Bobeira, isso é criancice. Criancice. Eu seria 2 homens. Tava aí bilhardário, ficando risada da vida, e pronto, acabou. E ele tinha vontade de montar a loja, né? Tinha vontade de montar a loja. Montar o Magazine Belmonte. Tem mais essa aí. Acho que eu já contei aquela história de Marília, né? De Marília? Não. Ela foi fazer ainda em 1972, hein? 72. Comprei o Fusca amarelo, Fafá de Belém. Fuscão. No começo do ano. Aí apareceu um show pra nós, em 1972. Apareceu um show pra nós no cinema. Nós tava brigados. Aí ele levou o Juraci, né? O irmão do Cristiano. O irmão do Cristiano. E levou o Santiago. Foi nessa época que eu conheci o Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. Aí chegou lá, aí o cara me falou, ó, ele vai fazer um show no cinema assim, com o nome Belmonte Amaraí. Você ficou... Eu peguei o Fusca, eu não sabia dirigir direito. Peguei o Fusca, fui atrás. Alô? Oi? Ah, você tá no barzinho da rodoviária? Daí eu vou. Mas já pega lá. Nós passa aí. Espera aí que nós estamos chegando aí, tá? Tá, tchau. Agora eu vou ter que dar uma picadinha de cartão e... Daí, doutor? E lá na rodoviária, você... Não, eu vou parar, depois eu fico ali no meu pai. Você me deixa só, nós pegamos os meninos ali, nós paramos ali no meu pai, tá tranquilo. Aí você tava contando, aí você pegou o Fusquinha. Aí peguei o Fusquinha e fui... Rasgou pra Marília. Rasguei pra Marília. Nessa época você morava em São Paulo.
72. Cheguei lá, rapaz, aí ele aí todo mundo esperando, aí ficou sabendo que eu tava lá e tava aquele negócio. Eu fiquei só vendo de longe. Aí todo mundo, ele lá já tava em cima do palco, lá em cima do cinema. E eu tava na portaria do cinema. E aquela multidão de gente falou: o que é? Não, o Maraí tá aí, o pessoal tá conversando com ele. E ele com essa parceirada dele lá, todo mundo quer me cantar com todo mundo. Aí. Meu monte era bom mesmo, né? Cantou. Hein, Maraí? Não, o pessoal gostava dele, né? Cantou com o Juraci, depois cantou com o Santiago. Aí o povo começou a gritar: Maraí! Meu monte de Maraí, tá, não sei o quê. Aí cantamos com a cara fechada um pouco, não falou nem boa tarde nem nada. Mas nem precisava, né? Porque tava tudo na memória, de cor salteado. Aí o cinema começou a tremer, veio abaixo. O cinema veio abaixo, aquele sucesso, aquele povo. Entupiu tanto o cinema que tinha gente do lado de fora, assim, na rua. Tinha gente na rua pra ver. E acabou o show na hora do acerto, como é que foi? Eu nem sei. Eu nem sei como é que foi esse acerto, porque eu deixei aquilo lá e já saí com a moerada. Não quis saber de bilheteria, não quis saber de nada. A gente é novo. Carro zero, paguei o carro zero na Fusquinha. Tudo à vista. Tinha um dinheirinho no bolso, falei: deixa isso pra lá. Meu monte já tava com a variante, já que ele bateu nessa época. Era TL vermelha. TL vermelha. O pai teve uma TL dessa aí. Então, rapaz, esse é o negócio. Que horas são? Agora, 15 para meio-dia. Hoje eu vou trabalhar bastante à tarde para adiantar. Eu vou ter que dar uma ligada lá em casa de novo. 12. 4, 8. Filho da... Não é fácil, não. Orquídea, você fala pra Bela que é o seguinte, que eu vou demorar porque eu vou sair com os caras pra almoçar. Os caras que vêm gravar o meu programa, eu tenho que sair com eles pra almoçar com eles. Eu não vou em casa agora não, tá bom? Tá, fala pra ela não se preocupar não, viu? Tá? Falou então, tá. Tá, obrigado. Tá, tchau. Perder não, doutor. Não. Vou perder o treino. A piruinha minha igual essa aí, ó. Qual essa daqui? Igual essa aqui. Só que é pratinha. Mas então ainda tá bom ainda. Tá bom, tá ruim não, velho. Tá bom. Tá quitadinho, não devo nada. O de tanto então teve bom. Deus até me ajuda. E o... Tá gravando aqui? Acho que tá. Tá gravando. Essa aqui eu não tô apanhando ainda. E vocês fizeram show em Marília. E qual foi o último show antes da gravação dos discos? Show mesmo que vocês fizeram? Em circo foi em São João, acho que eu já falei isso, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, é verdade, o senhor falou. Que a gente ia dar uma parada, porque tá em brigada dupla, né? Então que nós ia parar. Vocês já tinham gravado os 2 discos? Não, minto. Esse show, o disco foi depois desse show, né? São João da Boa Vista. Esse foi o último show em São João da Boa Vista. Vamos dar a volta ali na quadra. E o dia que vocês gravaram então foi o Gente de Minha Terra e o Porque Fui Te Conhecer. Foi. Vocês gravaram de uma vez os 2? De uma vez. E aí de lá da gravação que ele foi pra Poços de Calda. Isso mesmo. Já foi direto. E nego fala um monte de versão também, cada um conta uma. Mas quem... Essa porta tá aberta. Tá aberta. Rapaz. Dá uma destravadinha pra nós aí.
como é que trava aqui? Como é que se trava? Esse aí mesmo, esse. É de cá. Aí. Agora sim. Aí. Agora sim, meninos. Diamantino? Diamantino. Vamos buscar o diamantino. Diamantino, vamos ver se canta tinino, né? Violeira. E você sempre manteve, depois do falecimento do Belmonte, você teve sempre contato com a família dele, com a mãe dele, com a turma lá, com os irmãos, com o Val? Tive. Tem até hoje, né? É, ainda tem pessoal ainda. Mas um tá pra lá, outro tá pra cá. É. Estamos aí na labuita. Na labuta. Miltinho. Mas tem muita história pra contar ainda. Vai, vamos sim, se Deus quiser. Por hoje nós vamos estar encerrando aqui. É. Vamos pegar o Diamantino para a gravação do programa do Belmonte Amaraí. É. Pronto. Devagarzinho, tá ficando bom, viu? Ô, mundo velho sem porteira, mulher velha peidorreira, vamos abrir a porteira. Não se afobemos, essas corujas pianas. Gravar? Depois. Queria que você estivesse lá. Não, mas vai dar certo. Quer ver como é que funciona? Assim, na hora que você menos espera, sai uma coisinha. Depois do acidente do Belmonte, você ficou parado sem gravar, sem fazer show? Você ficou parado? Como é que foi esse susto que você levou? Não, aí eu, como disse, um pouco a gente fica perdido, né, doutor? Fica um pouco perdido no mundo sem saber o que faz. Mas aí foi quando saiu uma revista sertaneja, pôs lá Amaraí, na Berlinda, aquelas histórias todas. Aí a gravadora Continental resolveu fazer um compacto simples comigo. De 2 músicas que eu gravei, a música do Pepe Ávila e uma música minha, que era a música do Pepe Ávila, chamava O Lixo. Aí você, ó o nome, você é muito nome de música, rapaz. O lixo tinha que ir pro lixo mesmo. Mas aí depois mudou o título, de agora em diante. Aí, o que aconteceu? Eu gravei do outro lado aquela sua? A outra música minha, que eu até esqueci. Como é que eu posso esquecer o título? Acho que é meu recado, um negócio assim. Você não tem esse LP? Tem? Eu tenho um compacto. Tem um compacto? Tenho gravado. Mas você tem ele? Tenho. Tem ele guardado no... Tenho guardado no arquivo. Nós vamos fotografar isso aí por tudo. Então, E daí é o seguinte, comecei a tentar a carreira solo, né? Algumas rádios tocou, alguma coisa e tal, e foi aquele negócio. Aí ficava aquela mistura no meio artístico, todo mundo dando palpite. Não, você tem que cantar em dupla. Aí você tem que fazer isso, o outro, não, você tem que fazer aquilo. Aí foi quando eu resolvi botar o nome parecido Delmonte e Amaraí. Que eu gravei primeiro, eu gravei Delmonto. Aquele rapaz de Paraíso. Não é de Paraíso não. Que ele trabalhava no banco. No banco, você falou pra mim. Que é esse gordinho que tá ali de terno. Cinza. Meio cinza, meio branco, sei lá. Aí gravamos na Continental, o Delmonte, depois aí gravamos um segundo disco na Tape Car. Que depois passou para Som Livre. Aí depois voltamos para Continental de novo, e gravou aquele que está lá escrito Roteiro da Vida. Título Roteiro da Vida. Mas é aquele negócio, né? Aí já estava começando essa influência de empresários, de ter escritório. A coisa estava ficando mais profissional. Mais profissional. Já estava tendo os aniversários de cidade, já estava tendo, vamos dizer assim, festa de peão, né, essas coisas. A gente cantava, ainda tinha alguns cinemas que cantavam cinema. Tocava cinema ainda. Alguns teatros, Circo Tourada. Então esse primeiro parceiro aí, você viveu com esse primeiro parceiro depois do Belmonte, o Delmonte,
você viveu assim, uma transição, foi do circo, dos cinemas, para essa fase mais atual que a gente está hoje, Universidade de Cidade, antes de gravar com o Moraí. Aí pegamos um empresário que é o Zé Reinaldo, que foi empresário do Mato Grosso Matias também. Ficamos lá um ano e pouco com ele, mas também não virou nada. A coisa não deslanchou. Não deslanchou, né? Aí partimos de forma, aí aquele negócio todo e tal, aí parou esse Del Monte. Foi quando aí eu resolvi, eu e o Moraí, que é do Dino Frank e Moraí. Moraí, mas o Moraí já tinha outra dupla, ou não? Não, ele tinha, antes, no começo, ele gravou com o Mococa, né? Era Mococa e Moraí. Depois o Mococa gravou com o Moraci. Não, ele tinha gravado antes do Mococa, ele tinha gravado, era Roseri e Moraí. Roseri e Moraí. Depois Mococa, acho eu, Mococa e Moraí. Nós resolvemos fazer a dupla, só que você vai usar o nome Del Monte. Fizemos 4 LP, fiz 4 LP com o nome Del Monte com um, e 4 LP com o outro Del Monte, que é o Moraí. Gravamos alguma coisa que teve música que destacou um pouco. Mas depois aquele negócio, não teve aquela assessoria, um empresário para tomar conta das coisas. O LP que você gravou com o Moraí ficou muito bom, né? Eu achei. Na minha humilde opinião, ficou bom. Aquela música que eu cantei ontem com o Birubiru é do LP seu que eu tenho em casa, aquele LP do Del Monte e Moraí lá. Oração à Minha Amada, não é isso? Não, eu esqueci o nome dela. Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui. Essa música é bonita. Tá. Aí, essa tocou bem também. Só agora vejo que tocou bem. Somente agora eu vejo que fui tão errado da nossa separação. Não, Moraí não canta não, agora de manhã não, porque... De manhã é brabo. Não engraxou os cocão ainda. Aí o cara vai falar assim, mas esse é o cara? Esse é o Moraí mesmo? Não, mas a gente é humano, velho. Igual uma fã na internet perguntou pra mim se eu era o Moraí verdadeiro ou do Paraguai. Eu morri de rir. Aí eu respondi ela. Falei, uai, menino, eu tô aqui, né? Faz tempo que chama eu de Moraí. Só faz 73 anos. Pô, é brincadeira. Mas... E aí depois do Moraí, o Moraí deu resultado então, da parceria com o Moraí deu um certo resultado. Aí ele parou, foi quando ele foi muito sincero. Não, eu não quero usar esse nome Del Monte não, Moraí, eu quero fazer uma dupla diferente. O Dino Franco tá aí me procurando, não sei o que e tal. Eu vou cantar com o Dino Franco. Falei, vai com Deus, né? Foi quando ele fez com o Dino Franco e virou aquele estouro da música dele, o Caboclo na Cidade, né? Cheiro de Relva, né? É umas músicas, a música bonita, né? Muito bonito, Manta Estrelada, aquelas coisas, né? Ainda bem que graças a Deus que destacou, né? Destacou. Porque senão ia falar, poxa, o Moraí abandonou o cara não foi... Era mais um pra falar mal, falar besteira. Mas graças a Deus tudo bem. E você, já que você falou nessa seara aí, você acha que o público em geral, os fãs, ficaram ressentidos com você de alguma coisa depois da morte do Belmonte ou não? Não, eu não tenho percebido, ninguém me falou nada até hoje, tudo bem, só acha que eu fiz a coisa certa, de botar o nome Belmonte no filho e prosseguir para frente. Lógico, senão esquece, né? E como diz, eu respeitei o lado espiritual da coisa, da vida, muitos anos, respeitei. E respeita até hoje, né? Respeito até hoje, né? Até hoje. Aí eu não tinha usado o nome no começo, né? Porque em respeito a ele e tudo. Mas aí uma pessoa um dia me falou, eu acho que você não prosseguindo, eu acho que o gosto do Belmonte é que você prosseguisse o nome.
Aí, porque senão ele vai chamar você de covarde, que deixou na sua mão e você abandonou tudo. Abandonou tudo. É. Aí eu fui pensar na maçaroca, rapaz, né? E ele tinha razão, né? Ele tinha razão. Aí de uns 10 anos pra cá, que 12 anos que vai fazer agora, 13 anos, que eu tô com um filho, né? Com o nome Belmonte Amaraí. O povo tem aceitado bem. Não tem reclamado. E outro que eu percebo sempre nas apresentações de vocês, principalmente o Francis, sempre fala do Pascoal Todarelli. Sempre fala, o Pascoal Todarelli, o Belmonte. Que passou, foi embora antes do combinado. Antes do combinado. Bodrinho. Tá certo. Então, eu acho assim, né? Tem aqueles que são mais, né, puritanos demais, que tem que ser, que acham que não sei o que, mas por um outro lado da moeda, que é realmente, eu falo a verdade, porque, como diz... Quem fala a verdade não merece castigo, né? Eu acho que não tem idade para começar a fazer um nome de novo. Se eu tenho ele pronto, por que eu vou ter que fazer? Não, tem que fazer tudo de novo. E outra coisa, né? Isso fica muito caro para você fazer um novo nome. Hoje, você fazer um novo nome, ser conhecido nacionalmente, é 500 mil reais. O pessoal gasta. 1 milhão de... Não, e outra, você não consegue, nem que você quisesse desvencilhar. Eu vejo aí, esse pouco tempo que às vezes eu vou nos lugares com você, onde você chega, não, Amaraí, então não tem jeito. Isso aí já é uma personificação sua, entendeu? Não tem jeito. Então, como diz, como diz o ditado do Gerardinho, né? Já que tá rompendo, deixa que vai, né? Então, vamos tocando o barco. E a coisa é desse jeito, estamos lutando aí, vamos ver até a hora que Deus quiser, né? E depois do Muraí? Aí eu fiquei sozinho cantando. Até juntar com o Francis. Não, aí o Francis fez uma dupla com Francis e Franco. Já te falei, né? E aí eu fui caminhar com eles, né? Aí gravou um CD e tocamos umas rádios aí e tal. Mas aí os dois não deu certo também. Aí foi quando eu comecei a... Ele, não, pai, vamos ensaiar aí, vamos fazer um dueto e tal. E foi indo até que o dueto casou, o povo gosta quando a gente canta. Então, isso. Inclusive hoje mesmo um rapaz lá de uma rádio lá de Bebedouro falou pra mim, né, que tá tocando muito a Garça Maguari lá, diz que tá sendo um sucesso muito grande. Quer dizer, Cleiton Aguiar também lá em Brasília. A Garça Maguari é uma música bonita. Tem tocado muito, duplamente apaixonado, essas modas aí, né? Isso é bom demais, né, doutor? Não, lógico, é excelente. O que é bonito tem que vencer mesmo, não tem? É porque dinheiro para nós pagar a rádio para tocar, nós não temos. Não tem. Toca porque o pessoal gosta mesmo. Porque é amigo, né? Os caras tocam. O LP Romper da Aurora, quando que você fez ele? Foi antes, depois? Foi em 74. 74. Já em 74 que eu fiz esse disco. Esse disco solo aí. A gravadora achou que tinha que gravar com orquestra, música sertaneja, vamos dizer assim, com orquestra, na minha voz, mas aquele estilão do Sérgio Reis, que o Sérgio Reis tá, né? Aí eu falei, não, Sérgio Reis não, vamos fazer o nosso. Aí eu regravei Cabocla Tereza, Coro de Boi, Zé Claudino, eu regravei Recordação. Recordação é bonito demais. Minha Boiada, né? Amargurado, isso aí, a recordação é isso, amargurado pela dor de uma saudade, né? Aí
que mais? Cabelos Brancos, Canoeiro, aquela outra, vai boiadeiro, que o dia já vem. Essa você conhece, né? Eu conheço. Tem o disco do Belmonte gravou ela lá. Mas o Belmonte gravou, também gravei, né? Também gravou nesse aí. Esse aí eu não tenho esse LP. Esse aí infelizmente eu ainda não tenho. Vamos gravar ele depois. Vamos fazer um CDzinho dele. Copy. Copiar o bicho. Beleza. Beleza? Então depois nós fala mais, porque agora nós temos uns caipirinhos. Muito bom.